A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar o nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, para trabalhar aqui mais uma lição. Nós hoje estamos aqui com a participação do pastor Jacques, que está aqui conosco, que vai nos ajudar a comentar esta lição de número 2. A lição de número 2 que vai trazer como tema a fé de Abraão nas promessas de Deus. Pastor Jacques, a paz do Senhor, bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez. Paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor, nossos irmãos. Muito bom estar por aqui. Vamos comentar essa lição, a segunda lição do segundo trimestre. E é um trimestre muito bom, né? Vamos estar aí estudando sobre os patriarcas e espero que a gente possa aprender bastante e ter um crescimento espiritual através dessa lição que é muito boa e muito importante. Sim, com certeza. Pastor Jacques, então, a gente observa que o tema da nossa lição, de um modo geral, na verdade, é uma parte de um versículo, né, que está lá em Hebreus, e que exatamente o autor dos Hebreus, ele trata desses patriarcas, ele faz lá na galeria dos heróis da fé, né, exatamente, ele vai mencionar o nome desses patriarcas, né, como pessoas, né, de fé que venceram, né, e que são para nós, como ele diz lá, nuvens de testemunhas, né, para nós como testemunha. Então, essa lição, o que ela vai trazer para nós exatamente é isso, é um dos pontos principais, trazer para nós esse encorajamento, né, para a nossa fé, para que possamos estar mais engajado, acreditando mais, porque se os nossos irmãos, os patriarcas, venceram, alcançaram, né, a promessa, vamos estudar aqui Abraão, né, Deus prometeu uma terra e ele conquistou essa terra, né, então isso... A lição ela vai trazer, de um modo geral, essa lição para nós, para que a gente possa acreditar e confiar de fato que nós também, se obedecermos às promessas de Deus, também com certeza vamos vencer e alcançar também o nosso objetivo, que é a nossa também terra prometida, não a Canaã material, mas a Canaã celestial, né? E quando nós falamos de Abraão, é impossível falar de Abraão e não falar de fé. Sim. E fé, dentro do conceito cristão, fé é uma das coisas principais e fundamentais na vida de um crente. Sim. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Certo. E que a fé, lá em Hebreus ainda, né, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Certo. E a fé de Abraão, dentro desse conceito, ela não era apenas uma fé teórica, mas era uma fé prática. Então, certo. A fé ela tem que ser dessa maneira, tem que ser prática e demonstrar através das obras que essa fé ela é viva. Porque a fé, ninguém vê a fé. Sim. A fé, para ela ser vista, ela precisa ser demonstrada através de obras. É Sim. aquilo que Tiago fala, que Sim. a fé sem obras é morta. Certo. Então alguém só consegue ver a sua fé se você tiver obras, para provar aquela fé. Para que as pessoas entendam que você tem fé, é preciso que você tenha obras, né? Certo. Então, quando eu digo que Abraão não tinha uma fé apenas teórica, mas prática, era isso. A fé dele era demonstrada através das obras, né? Sim. E nós vemos lá, quando Deus o chamou, Abraão não titubeou, ele não sabia para onde era que ia, Sim. não sabia que jeito era, ele apenas creu. E a Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça. Com justiça, certamente. Muito bem, então nós vamos aqui, gostaria de fazer aqui um retorno na primeira lição, só para a gente relembrar o que já foi estudado, o chamado Abraão, né, e o seu chamado em jornada de fé. Então veja só, pastor Jacques, aqui nós observamos que Deus ele resolve, em determinado momento, a constituir um povo, só para a gente fazer aqui uma retrospectiva, e Deus assim, ele é muito didático no que ele faz, porque Deus vai começar um povo, né? A gente vê, por exemplo, a história de Noé. Na história de Noé, a Bíblia diz que 8 pessoas se salvaram no dilúvio, né? Então, a Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus e tal. Então, Deus, de certa forma, salvou 8 pessoas. Saindo de lá, Deus deu ordem, né, que eles enchessem a terra e tal, povoassem a terra. A questão é que eles desobedeceram essa ordem do Criador e aí construíram uma torre, né, para poder ficar num lugar só. Ou seja, eles estavam desobedecendo a Deus mais uma vez. Então Deus mandou que eles fossem encher a terra e eles não foram. Desobedeceram as ordens de Deus e aí eles ficam num lugar só, construindo uma torre que era para ficar lá. Não vai sair daqui, vai ficar todo mundo aqui.
rebeldia contra Deus isso, né? Então, nesse episódio da Torre de Babel, todos se corromperam, então não ficou nenhum sequer. Não é o caso do dilúvio que 8 pessoas se salvaram, não, aqui nenhum. E pensando nisso, o que acontece? Deus agora ele vai iniciar um novo povo, ele vai começar um novo povo, e aí ele vai fazer algo que me chama a atenção, como é que ele vai constituir uma grande nação, um novo povo, de um casal idoso e estéril. Você imagina, né? Porque Deus não escolheu um casal novo, né, que tinha ainda possibilidade de gerar filhos. Não, Deus parece que ele gosta de coisas difíceis, né? Sacrificar as coisas ainda mais, dificultar as coisas. Então ele pega agora Abraão com 70 anos, né, 75 anos, né? E sua esposa também já de idade avançada, além de não ter mais possibilidade de gerar filho, ela nunca teve, porque ela era estéril. Então Deus vai chamar agora um casal para fazer deles uma grande nação. Mas como assim? Vocês não tinham essa possibilidade, né? Então Deus vai chamar aqui Abraão, que nós estudamos, esse chamado de Abraão, e Deus e Abraão vai obedecer o chamado, né? E mesmo que a Bíblia diz que o pai de Abraão, ele morava numa terra pagã, e eles eram idólatras. Mesmo assim, Deus, ele escolhe Abraão, né? Que não era Abraão ainda, era o Abrão, né? Então Deus realmente é fantástico, né? Como é que ele vai escolher uma pessoa no meio de uma terra pagã, povo idólatra? Ele se agradou de Abraão, o que levou Deus a agradar-se de Abraão, né? Deus, quando ele faz essas coisas, é para provar que as coisas impossíveis, que é para provar que ele não necessita exatamente nesse sentido das coisas impossíveis do ser humano. Uhum. Ele pega as coisas improváveis mesmo, que é para provar que ele é todo poderoso, que ele é o Senhor de todas as coisas, que ele pode tudo. Certo. Entendeu? Porque quando está dentro das possibilidades humanas, o homem pode se gloriar de dizer que foi ele que fez aquilo ali. Então Deus pega as coisas que são improváveis mesmo, que o homem não tem capacidade de fazer por si só, e Deus faz. Nesse caso aí, Abraão, e se você pegar as esposas dos patriarcas, todas eram estéreis. Todas estéreis. Todas. E Deus fez com que elas tivessem filhos. Certo. Né, e aí o salmista, ele diz lá no Salmo depois, né, muito tempo depois, ele diz que Deus faz da mulher estéril ser mãe de filhos. Sim. Então isso é uma característica de Deus na Bíblia, de operar nesse sentido. E nós podemos dizer, a medicina naquela época não era uma coisa desenvolvida como hoje, né? Há tantos anos atrás. E Deus, ele operava dessa maneira. A pessoa não podia ter filho, mas Deus operava. E aí, nesse caso de Sara, ainda é mais evidente o poder de Deus, porque ela já era muito idosa. Né? Então, Deus faz isso. Ele faz para provar que ele tem todo o poder, que ele pode todas as coisas. E o homem, sem Deus, não pode nada. Sim, com certeza. Então, o que nós estudamos aqui na primeira lição, o chamado de Abraão e sua jornada de fé. E aí nós estudamos, pastor Jacques, e a gente vai relembrar isso aqui na lição número 2 novamente, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua família, né? Sai da tua terra, né? Da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, a partir daí, Abraão, ele começa essa jornada de fé. Mas aí nós vemos que o Abrão ainda, vamos chamar ele ainda de Abrão, ele não fez tudo como Deus havia mandado, né? Ele não deixou toda a sua parentela, né? Ele ainda levou um filho postiço, né? Que era sobrinho dele realmente, Ló, mas era um filho postiço, e também seu pai, né? Ele ainda continuou levando, né? Então, o que nós vamos estudar nessa lição, que isso acabou trazendo alguns transtornos para ele, essa pequena desobediência a Deus, podemos dizer assim, que às vezes a gente acha que é uma coisa tão pequena, não, isso aqui não vai fazer mal, e que às vezes traz uma consequência muito grande para a gente, né? A verdade é que Deus, ele queria provar a fé de Abraão fora da parentela dele, né? Então, quando Deus disse para ele sair do meio da terra e da parentela, era para Deus provar ele lá onde Deus fosse levar ele fora, longe de toda a sua família. Ele levou Ló, que era um parente próximo, e isso teve as consequências que nós vemos lá depois da separação deles. Teve muitas consequências isso. Certo. Começou com a briga entre os pastores, porque o gado cresceu demais e não tinha pasto para todo mundo. Certo. E eles tiveram que fazer essa separação. Agora, dentro disso, a gente vê alguns princípios interessantes para a gente estudar nessa lição. Certo. Dentro dessa separação. Primeiro, a gente vê um contraste entre Abraão e Ló, né? Revela aí dois princípios. Ló escolheu pela aparência,
Ele olhou para as Campinas do Jordão, viu Certo. que o lugar era muito bonito e ele disse, é aqui que eu quero, né? E Abraão não, Abraão foi diferente. Ele não escolhe pela aparência, né? Ele buscou a direção de Deus. Ló não buscou a direção de Deus, Abraão buscou a direção de Deus. Sim. Abraão foi humilde, porque ele deixou Ló escolher, né? Sim. E ele dependeu realmente de Deus ali. Certo. Se ele escolher para esse lado, eu vou para esse. Se ele escolher para esse, eu vou para esse, né? Sim. E Ló, quando viu as Campinas do Jordão, a pastagem muito bonita, porque diz o texto que parecia o jardim do Senhor. Sim, então sim. deveria ser muito bonito aquilo ali. Não é? Certo. O jardim do Senhor está fazendo uma referência ao Éden. Sim, sim. Tá entendendo? Ou seja, o Éden era o paraíso. Então, quando ele compara no texto lá que era como o jardim do Senhor, era muito lindo aquilo ali. E aí, Ló, quando viu aquilo, ficou encantado. Então, ele buscou pela aparência, né? O perigo de alguém escolher as coisas pela aparência e não pela direção de Deus. Ele pode ter consequências terríveis mais para frente. Inclusive, nós vamos ver lá, já no segundo ponto, as consequências dessa escolha de Ló, né? Porque Ló, como você já disse, ele teve uma visão material, ele olhou de um ponto de vista material, aquelas campinas bonitas nas margens do Rio Jordão, né, que inclusive era a foz do Jordão, já saindo no Mar Morto, então uma região que na época muito boa, depois foi destruída aquela região, mas realmente ele olhou e viu que ali, não, aqui dá para mim, né, ele já tinha bastante gado, aqui eu vou acabar de enricar agora, né, com esses pastos todos aqui, então é o que a gente vê, que às vezes essas escolhas, o irmão vai colocar aqui, sem orar a Deus, sem pedir a direção de Deus, vai trazer consequências às vezes irreparáveis, como no caso de Ló, que a gente vai ver que aconteceu com ele, a gente vai ver que no segundo ponto aqui, tudo como consequência das suas escolhas. E aí, é que o irmão coloca aqui, como você já falou, Abraão disse, olha, eu vou ficar aqui à disposição, você pode escolher para onde você quiser ir, pode ficar tranquilo. Então Abraão tinha convicção do que ele queria, do seu chamado, Deus havia chamado, tinha prometido uma terra, então Abraão estava tranquilo, né? Para onde você for, tem problema, eu vou para outra direção, porque ele sabia que Deus era com ele, não importa se o pasto estava seco, não tinha capim, não tinha pasto, não tinha alimento, inclusive a gente vai ver que Abraão vai se deparar com uma fome lá na frente, né? Uma seca e fome, mas mesmo assim, Abraão estava tranquilo, porque sabia que Deus era com ele, né? Então, é o que a gente vai ver agora no segundo ponto. O segundo ponto vai falar as consequências das escolhas, né? Primeiro, isso é subtópico, o resultado da escolha de Abraão. O segundo, o resultado da escolha de Ló. E o terceiro, a atitude de Abraão para com Ló. Então, vamos aqui no primeiro subtópico do tópico 2. Resultado da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Isso aqui é algo inevitável. Realmente, tem até um pensamento filosófico que diz assim, você pode se eximir de suas responsabilidades, você não pode evitar as consequências delas. Você pode fugir da sua responsabilidade, agora fugir das consequências não tem como. Então, realmente, é o que está dizendo aqui. Abraão acabou, a gente vai ver aqui o que foi que aconteceu com ele, mas as consequências foram inevitáveis, né? São inevitáveis e imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra. Então a gente vai ver aqui, pastor Jackson, Abraão cumprindo o que Deus havia feito, né? Aqui, digamos assim, acreditando naquela promessa, mesmo como o Senhor já falou, mesmo sem saber para onde ia, como a Bíblia também fala isso, mas em razão da sua fé, ele estava lá, caminhando tranquilamente, né? E as consequências disso vieram. Enquanto Abraão estava na direção de Deus, as coisas dando tudo certo. A gente vai ver mais na frente aqui que ele teve um probleminha, né? Mas também colheu as consequências, porque as consequências são inevitáveis das nossas ações, né? A questão das consequências de Abraão foi o fato dele não ter saído só como Deus havia chamado. Né? Após isso, vem as consequências já
de Ló, da questão da discussão e da separação. Uhum. E aí, como eu tinha falado naquela hora, os princípios, Ló escolhe pela aparência, não pela direção de Deus. Sim. Já Abraão, ele deixou Ló escolher, isso demonstra humildade e confiança, ou seja, ele tinha Sim. confiança de que para qualquer lado que ele fosse, Deus iria cuidar dele. Então, Sim. demonstra a total confiança de Abraão. Ele confiou nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. Porque às vezes as circunstâncias fazem você tomar escolhas erradas ou até mesmo você deixar de confiar pelas adversidades das circunstâncias. Eu trago aqui um texto aqui lá, por exemplo, tem um texto lá no livro de Ruth, quando fala que Elimeleque resolve ir para a cidade de Moabe, para a terra de Moabe, porque em Belém estava com escassez de pão, havia fome em Belém de Judá. E Elimeleque, junto com a sua família, foi para Moabe. E lá foi uma consequência terrível. Ele morreu os filhos, e aí Noemi ficou completamente abandonada e só, e depois teve que voltar para Belém de Judá, porque Belém de Judá é a casa do pão, né? Então, a gente tem que ter a escolha através da fé que Deus nos dá, da fé que nós temos em Deus, nas suas promessas. Nós temos que escolher não pelas circunstâncias, mas escolher com confiança nas promessas de Deus. Vê a dificuldade, mas confia nas promessas de Deus. Deus vai operar, Deus vai suprir, Ele vai agir, Ele vai fazer conforme Ele prometeu. Tá? Então, esse é o ponto, primeiro de Abraão. Certo. Tá? E aí, ele também priorizou a paz, porque ele não queria, ele ficou muito triste quando ele vê a contenda entre os pastores dele. Ele priorizou ter paz. Então, ele chama Ló e diz assim, olha, não é bom que a gente tem essa discussão, tem essa briga, essa intriga por causa de pastar os nossos animais. Faz o seguinte, vamos se separar, tu vai para um lado, eu vou para o outro. Tu escolhe aí. Escolhe qual lado que tu quer ir, aí Ló escolhe. Certo. Como nós já falamos. Então, isso mostra a total confiança de Abraão e a dependência que ele tinha de Deus. Tá? E a questão das consequências, aí a gente vê aí, a questão de Ló, que foi para um lugar onde era completamente... no sentido de pecado, era uma coisa terrível, né? Que era, ali ele ficou próximo da cidade de Sodoma, a região que ele ficou acampado ali, com as suas tendas, e isso trouxe muitas consequências para a vida dele, né? Um lugar completamente devasso, completamente destituído de Deus, enquanto que Abraão ele foi para um outro lugar, longe disso daí, porque ele confiou em Deus, né? Sim, com certeza. Então, é o que o que fala aqui, né? Esses dois subtópicos, o resultado da escolha de Ló. Ló estava lá naquela terra com pastos verdejantes, né? Mas, como você já disse, é uma terra idólatra, uma terra totalmente depravada, né? Longe de Deus. E acontece que, de repente, aconteceu uma grande guerra lá, os reis se revoltaram, né? E aí levaram todo mundo cativo, inclusive Ló e a sua família também cativo. E aí você vê como Abraão, ele confiava tanto em Deus e que ele não tinha guardado ressentimento nenhum de Ló, nem da questão das circunstâncias, como ele queria tanta paz, ele resolve ajudar Ló a ser resgatado dessa situação, né? Ló foi levado como refém nessa invasão aí. E Abraão resolve juntar lá e ir atrás de Ló para poder resgatá-lo, né? Então isso prova também, mais uma vez, que Abraão também, além de não ter guardado nenhum tipo de ressentimento, de mágoa, ele confiava completamente em Deus, né? Sim. Muito interessante. Achei interessante que Abraão aqui, ele confiava muito em Deus, porque era 4 reis que tinham se juntado nessa guerra, era 4 reis. E Abraão pegou os seus servos, 318 homens, uma coisa assim, para ir lutar contra um exército de 4 reis. E ele foi e venceu. É interessante, exatamente. Chegou lá, pegou e trouxe Ló de volta, sua família toda. Então, realmente, Deus era com Abraão. Deus tinha um projeto na vida de Abraão, porque senão Abraão tinha perecido com esses 300 homens. Não eram nem soldados, eram os seus criados, seu povo, seus trabalhadores, né? Seus pastores. Seus servos, né? Não era soldado treinado, não. E ele foi lá e conseguiu, né? E acabou trazendo Ló de volta. Então, como você já disse, Abraão aqui demonstra que era um homem da paz, era um homem que tinha Deus no coração, né? Era um homem temente a Deus e que realmente foi lá e ajudou o seu sobrinho mais uma vez e o liberta e traz de volta, né? E aí eu estava observando aqui, pastor Jacques, que a riqueza também ela traz muitos problemas, muitas consequências para o ser humano, né? A pobreza também traz, mas a riqueza traz muitas consequências. Você vê
que bastou Ló e Abrão se enriquecerem para eles terem esses problemas. Que antes parece que estava tudo bem, né? Foi só a riqueza começar a crescer. Então, a gente vê hoje que é a mesma coisa. Quanto mais as pessoas começam a enriquecer, os problemas vão aumentando, inclusive entre nós mesmos. Pessoas, irmãos, crentes, começam a conquistar as coisas, e começam a vir as dificuldades. Até mesmo para congregar, fica mais difícil, né? Então as riquezas acabam trazendo também os seus problemas. Por isso que às vezes Deus não dá riqueza para algumas pessoas, porque Deus já conhece, já sabe das atitudes que eles vão tomar, né? Então aqui as consequências desse crescimento, né, das riquezas dos dois aqui, né? Enriqueceram muito, cresceu muito o rebanho, Sim. Com certeza servos também. Com certeza. Então havia muita riqueza e isso de uma certa forma contribuiu para poder ter esses problemas aí, mas de certa forma também ajudou a resolver lá na frente também. Sim, com certeza. Quando Abraão vai para resgatar Ló, ajuda a resolver. Então vamos lá, agora já para o terceiro e último ponto da nossa lição, os altares erguidos aqui por Abrão. Então nós temos aqui, o comentarista colocou aqui os altares. Abraão oferece sacrifícios, né? Era comum naquele tempo o povo de Deus oferecer sacrifício, né? Você vai ver que desde Abel, né, e Caim já vinha sendo oferecido sacrifício. Então Abraão, que era um homem temente a Deus, ele vai oferecer sacrifícios, né? Essa questão dos sacrifícios aqui, até mesmo outros povos pagãos já tinham esse costume, o hábito de oferecer sacrifícios, né? Então quando as pessoas se convertiam a Deus, também ofereciam sacrifício. Então vamos ver aqui os sacrifícios que Abraão ofereceu, né? Abraão, um construtor de altares. Então vamos lá aqui o primeiro altar. O altar aqui diz assim: além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. A gente vai ver aqui, né? Ele levantou altar em Siquém, em Sim. Betel, Hebron e Moriá. Isso. Então, o Moriá foi aquele último lá do Isaac. Do Isaac já, que a gente vai estudar mais na frente em outras lições, né? Fale um pouquinho aí sobre esses altares aqui para nós aqui. Altar na Bíblia ele tem um sentido teológico, espiritual muito importante, né? Uhum. Quando a gente fala de altar, a gente fala de fogo. Quando a gente fala de altar, a gente fala de sacrifício. Quando a gente fala de altar, a gente fala de oferta. Certo. Então, o altar ele tem um sentido muito grande, muito forte dentro dessa cultura bíblica, judaica principalmente. E aí, Abraão, como diz aí o texto, ele levantou esses altares. Era uma forma de agradecer a Deus pelas bênçãos. Isso, consagração, adoração, diz aqui, né? Uma forma de adorar a Deus, uma forma de ofertar a Deus. Então, o altar ele trazia isso, e Abraão, ele fazia. E se você pegar também, Jacó, quando ele fugia de Esaú, quando a mãe dele prepara ele para ele ir embora, fugindo de Esaú para não morrer, no caminho ele teve uma experiência muito grande com Deus, quando a Bíblia diz que ele dormiu, colocou uma pedra sobre sua cabeça, e ali ele sonhou, teve aquele sonho da escada que ia até o céu e viu os anjos de Deus subir e descendo. Certo. E quando ele levantou-se, acordou-se, ele disse que aquele lugar não era outro lugar, senão a casa de Deus, era a porta dos céus. Certo. E a Bíblia diz que ele fez um altar ali, pegou as pedras que estavam ali, fez um altar e ungiu com óleo. É o primeiro ato de unção na Bíblia. Sim. Se você pegar os textos sobre unção, o primeiro ato de unção na Bíblia é onde Jacó ungiu ali. É uma forma de unção, né? Unção representa uma separação. A unção representa isso, uma separação para Deus, consagrar aquilo para Deus. Jacó fez isso em um altar também. Certo. Então, o altar ele tem esse significado. E aí é um lugar de adoração e comunhão com Deus, é uma expressão de gratidão e dependência, marca de uma vida consagrada. E aí, esse altar que ele levantou, por exemplo, em Betel, como eu disse, né? Representa a casa de Deus, né? De Betel, de Hebron significa união, é uma vida de relacionamento, e Moriá é um lugar de prova, que é o que nós vamos ver mais à frente aí sobre essa questão de Moriá, que é do sacrifício. Sacrifício do Isaac. Exatamente. Então, o altar na Bíblia tem uma importância muito grande. O crente precisa ter altares. Sim. Levantar altar. Assim, outra coisa interessante de altar é que ele é um memorial. Sim. Quando você levanta altar, você faz memorial, entendeu? Para Deus.
O que é que Josué fez quando o povo de Israel atravessou o Jordão? Quando os sacerdotes levando a Arca da Aliança, o Jordão se abriu e eles atravessaram. O que que ele fez? Você está lembrado? Sim, eles pegaram, né, as 12 pedras, pegou 12 pedras no meio do rio e levantou um altar. Um altar. Entendeu? Então, isso era comum dentro dessa cultura, da cultura judaica do povo de Israel, era levantar altares para Deus, sim, porque altar é memorial. Sim. Além do altar que Josué levantou ali, ele estava fazendo um memorial. Pegou uma pedra para representar cada tribo, para que as gerações depois pudessem dizer, olha, foi levantado um altar, aquelas pedras representavam as tribos do Senhor. Entendeu? Então, altar é memorial. E aí, o crente ele precisa ter memorial. Certo. Quando Ezequias estava lá enfermo e Deus mandou o profeta Isaías ir lá e falar para ele que ele tinha que ele ia morrer, não ia viver, o que ele fez? Ele fez uma oração. E qual foi a oração de Ezequias? Ele dizia, a oração dele assim, Senhor, lembra-te de que eu fui fiel, lembra-te de que eu fui, e ele foi dizendo, Deus, lembra-te, ou seja, tinha memorial. Sim, sim. Tá entendendo? E ele orava a Deus para Deus lembrar, lembra que eu fui fiel, Senhor, lembra que eu fui... E aí Deus ouve a oração de Ezequias. O profeta Isaías já estava no pátio do palácio, Deus diz assim, volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar ainda 15 anos de vida para ele. Entendeu? Certo. Tem que ter memorial. Então isso era o fato de levantar altares também, para a vida do crente da igreja. Consagração e adoração. Porque, veja só, pastor Jago, naquele tempo ainda não havia um templo, né, para oferecer sacrifício, consagração ao Senhor, para adorar a Deus. Não havia tabernáculo. No tabernáculo, não havia templo. Então, por isso que eles faziam assim, como eles estavam numa jornada nômade, né, naquela caminhada, então, em vários locais, eles oferecendo fazendo esses altares, né, tanto para adorar a Deus, como o senhor já disse, para deixar como lembrança, como memorial daquela caminhada, né? Então, adoração a Deus é um dos pontos principais. Altar serve para adorar a Deus. Por isso que se oferecia sacrifício. Sim. Então, a nossa adoração, ela deve sempre continuar, né, sendo uma atitude nossa constante. No templo ou fora do templo, onde nós andarmos, devemos ter, portanto, a atitude de adorador. Mais alguma coisa sobre o sacrifício, pastor? Já que nós vamos já encerrar aqui. Não, acredito que está tudo ok aqui, né? Bem esclarecido. Então nós vamos já para a nossa conclusão dessa lição, que diz assim, olha, como um homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, né? E ele teve também fases difíceis, porque a gente precisa, pastor Jacques, sempre ter em mente que Deus nos fez uma promessa, né? E Ele está conosco, né, nessa promessa, nessa caminhada, Ele não nos deixou só, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldade, sim, porque nós não vamos ter problema nessa caminhada não, a gente vai ter sim, mesmo nós tendo promessa de Deus, Deus estando conosco, mas as consequências vêm, os problemas vêm, né? A fome vem, a dificuldade, sim, sempre acontece. É porque, né, a fé, ela ensina que confiar em Deus é obedecer à sua vontade, independente das circunstâncias, sim, porque as circunstâncias surgirão, sim, com certeza, circunstâncias desfavoráveis surgirão, mas a fé é isso, é confiar em Deus mesmo diante dessas circunstâncias desfavoráveis, né? Sim. Agora, eu trouxe aqui, eu também fiz aqui algumas colocações finais aqui, sim, e eu queria deixar aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo no podcast, essa lição ela traz aqui ela traz algumas lições, né? A lição traz algumas lições, sim, é um pouco redundância, mas é isso. A lição que nós estamos estudando traz algumas lições para a vida. Sim. Primeiro, Deus é fiel em suas promessas. Nós aprendemos essa lição. Segundo, a fé precisa ser vivida na prática. É aquilo que eu tinha falado no início. A fé ela precisa ter obras. Sim. Porque ninguém vê sua fé se você não tiver obras. A fé ela não pode ser vista se não for através das obras. Verdade. As nossas escolhas revelam a nossa fé. Entendeu? Foi o que Abraão fez. A verdadeira vida com Deus envolve confiança, obediência e adoração. É isso que tinha na vida do patriarca Abraão. Certo. Concluindo aqui, Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração, porque por tudo o que Ele é e tem feito por nós. Que possamos ser gratos a Deus e por isso oferecer altares, oferecer a Deus sacrifícios de adoração, de louvor, porque o Senhor merece, né? Abraão, mesmo
diante do seu pior momento, lá no caso de Isaac, que a gente ainda vai estudar ainda, ele mesmo disse assim ainda para os seus servos, ficai aqui, que nós vamos ali com o menino, e havendo adorado, nós voltaremos. Então, mesmo assim, ele ainda estava adorando a Deus. Né? A Não, e ele falou assim, nós voltaremos. Ou seja, ele sabia que Isaac ia voltar. Sim, com certeza. Sabia, ele estava confiante demais em Deus. Ele disse, voltarei, né? Ele disse, voltaremos. Havendo adorado, voltaremos. Exatamente, isso é confiança demais. Com certeza. Então, muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui nos despedindo, pastor Jacques, a paz do Senhor, Deus abençoe mais uma vez. Amém. A paz do Senhor.